Bom, galera, hoje eu tô aqui com vocês em áudio, né? Vocês não vão me ver, porque hoje, né, infelizmente não ia poder estar com vocês agora de tarde, mas como havia prometido, no dia que eu não pudesse, eu iria gravar um vídeo, né, uma aulazinha para que vocês não ficassem sem a aula, beleza? Então, como eu passei o desafio e alguns não conseguiram fazer, outros conseguiram, então eu vou resolver o desafio e aqueles que conseguiram conferem se está tudo certo ou aprimora segundo como eu fiz. E os que não fizeram, tentem fazer agora. E aí fica uma atividade da semana, tá? Eu vou resolver aí o nosso desafio, que é a equação de segundo grau. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar nome, né, no nosso trabalhozinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, né, um printzinho. Cálculo e equação segundo grau. Depois eu vou colocar mais um, só para ficar uma coisa nova que eu aprendi. Só um negócio ficar mais bonitinho. A divisóriazinha. E uma explicaçãozinha, né? Equação de segundo grau. É do tipo AX mais BX. No caso aqui, eu vou colocar entre parênteses, mas é para você saber que aqui é AX ao quadrado, né? BX mais C, isso igual a zero, tá? Então é esse tipo de equação de segundo grau que nós vamos resolver. Então agora nós vamos pedir para descobrir quem é A, B e C. Então, vamos pedir para ele digitar. Eu vou colocar de novo só para ficar bonitinho. Então traço agora. Separando. Separar. E aí agora eu vou colocar aqui A, né, que eu quero receber os dados. A, int, porque eu quero que seja inteiro. Input, porque eu quero receber o dado. E aí eu vou pedir digite o valor de A. Respondo, dá um espacinho para ficar mais bonito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas como eu estou no computador, eu vou só... Trabalho preguiçoso, tá? Mas vale a pena. Só mudar aqui porque eu quero a mesma coisa. C. Aqui C. Porque eu quero saber o valor de A, B e C, tá? Peguei os valores de A, B e C. Então, numa equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente sempre faz quando acha o valor de A, B e C é achar o delta. Então, delta vai ser igual a... Como é que eu calculava delta lá na equação de Bhaskara? Lembra? Delta vai ser o quê? B ao quadrado, né, menos 4AC. Certo? Então eu vou fazer o quê? B ao quadrado. Eu vou colocar, né, B e vou fazer ao quadrado. Quando eu coloco B e esses dois asteriscos aqui, eu estou fazendo ele que ele fique elevado, tá? Ao quadrado. Se eu quisesse colocar elevado ao cubo, seria isso. Ao quarto, e aí etc, tá? Então em Python, basta botar esses dois asteriscos que eu estou dizendo que ele é uma potência. Então lembra, é b ao quadrado menos, eu vou botar em Python para facilitar, 4 vezes a vezes c. Lembra? 4ac. Esse é o nosso delta. Só que aí o que acontece? Eu tenho três opções no nosso delta, tá? Quais são as três opções? Eu vou colocar aqui só para a gente recordar da equação de segundo grau. Se o delta, o nosso algoritmo, né? Se o delta for menor do que zero, ou seja, o delta for negativo, isso significa que nossa equação não tem solução nos números reais, tá? Recordar aí, matemática. Se o delta
delta for igual a zero, isso significa o quê? Nossa equação tem solução real, certo? Ela tem uma solução real, mas é uma só. Ou é uma só raiz, ou duas iguais. Que no final das contas dá na mesma coisa, né? Mas, enfim, vou botar para não ficar ambiguidade. E o nosso último caso é quando o delta, né, ele for maior do que zero. Menor. Quando o delta, na verdade, for maior do que zero, que é o outro caso. Aí o menor a gente já viu, maior que zero. Quando o delta for maior que zero, né, a gente tem o seguinte. Nossa equação tem solução real e, no caso, duas raízes. E essas duas raízes nós vamos calcular aqui. Beleza? Então são essas três coisas que o delta tem. Se nós temos três opções, o que é que significa ter três opções? Eu vou usar o nosso termo condicional, que é o nosso if e o nosso else. Então, if, se delta menor que zero, dois pontos, eu vou fazer o quê? Print e dizer ao nosso usuário que nossa, caso assim, né, a equação não tem solução nos números reais. Certo? Então, se der o delta menor do que zero, eu já digo logo para o usuário que não adianta ir por esse caminho, que não vai dar certo. Beleza? Nosso segundo caso, lembrando que se eu tenho outro caso, eu vou usar o elif, elif. E aí eu dou a condição. Qual é a condição agora? Delta igual a zero. Dois pontos. Se delta for igual a zero, nossa equação tem solução real. Ou é uma equação de raiz ou duas iguais, né? Como a gente falou. De uma só raiz ou duas iguais. Então agora eu preciso resolver. E aí eu preciso lembrar da equação de Bhaskara. Qual é a equação de Bhaskara? Então eu vou colocar aqui um x igual, né? E aí eu lembro, qual é a equação de Bhaskara? Menos b, então vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes b. Aí agora seria mais ou menos raiz de delta. Só que como o delta é zero, eu nem preciso colocar. Eu vou colocar, né, menos b dividido por 2 vezes... Estou colocando em parênteses só para facilitar. Vezes a. Porque lembra da equação de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Como o delta é zero, nesse caso aí, então eu já nem coloco o delta aí. E aí eu preciso mostrar para o nosso usuário o valor de x. Então, print. E aí coloco, né? A raiz desta ou dessa. Fiquei na dúvida. Ou tá dessa. Equação. A raiz dessa equação é dois pontos e um espacinho, lembra, vírgula, e eu coloco agora o valor de x. Pronto. E aí ele vai printar na tela o valor de x se o delta, nesse caso aí, for igual a zero. E o nosso próximo caso é se o delta for, né, se o delta for maior que zero, que é o último caso. Se é o último caso, eu posso usar só o else, não preciso nem colocar condicional. Mesmo esquema aqui que eu vou colocar é o seguinte. Se eu tenho, lembra, eu tenho duas raízes, então eu vou chamar uma raiz de 1x1, e aí isso vai ser igual. Aí agora vai ser o seguinte, lembra? Menos b, então, menos 1 vezes b, vou colocar entre os dois entre parênteses só para ficar mais organizado. Agora seria mais ou menos, eu vou colocar primeiro mais, depois eu faço com menos. Agora seria raiz de delta. Só que, para mim colocar raiz aqui em Python, eu preciso importar uma coisa. Vou colocar aqui lá no início.
Importe, aqui chama de biblioteca. Eu vou importar uma coisa que já está pronta, que é importar mate. Tá? É como se fosse uma biblioteca de matemática. Então, várias operações de matemática já prontas, eles estão nesse mate. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu faço raiz, que é o que eu quero aqui? Mate, ponto. Tá vendo? Ó? SQRT, que é a... como é que se diz? Uma sigla para raiz, né, em código, e no caso em Python. E aí eu quero raiz de delta. Então, raiz de delta. No caso do nosso deltazinho querido, que nós vamos testando aí desde o início. E aí, galera, eu tenho aqui raiz de delta, no caso mais raiz de delta. Lembrando que tudo isso aqui eu vou dividir por 2. Opa, cadê o 2? 2 vezes A. Opa. Vou colocar aqui. Dividido por 2A. Tá? Então vê, ó, novamente. Menos B, ou seja, menos 1 vezes B. Né? Mais raiz de delta. No caso, mais raiz de delta. Tudo isso aqui de cima dividido por 2A. Equação de Bhaskara, como vocês já estão acostumados. O x2 vai ser a mesma coisa. Inclusive, vou voltar a copiar. Facilitar o trabalho. Só que em vez de mais, aqui é menos. Porque lembra? Um é mais, outro é menos. Porque a gente tem duas raízes reais. E aí, nossa equaçãozinha está resolvida. Aí ele já daria os dois valores. Mas aí eu preciso mostrar para o nosso usuário que deu certo. Então vamos lá. As raízes obtidas são dois pontos, vou botar aqui, né? X1 igual, espaçozinho, X1 X2 opa, igual X2. Pronto. E aí nosso problema está, né? Nossa equaçãozinha está feita. Tá? Novamente, vamos ver como ficou, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Só recapitulando aqui. Não sei se eu fiz muito rápido, mas aí como é vídeo, né? Vocês vão pausando, tá? Para a vantagem do vídeo, né? Aí vocês podem ir pausando aí. Ó, nome, coloquei um espaçozinho só para ficar mais bonitinho. Equação de segundo grau do tipo, aí eu coloquei nem ax² mais bx mais c igual a 0. E aí eu pedi para ele digitar o valor de A, B e C. Calculei o delta, que é a primeira coisa que a gente faz na equação de Bhaskara. E aí eu lembrei que o delta ele tem três opções. Menor que zero, que aí a equação não tem solução real. Igual a zero, que é quando a solução da equação é só usando essa fórmula aqui, que é menos b dividido por 2a, que é essa resolução aqui. E quando o delta é maior que zero, que aí no caso ele tem duas raízes reais, que eu calculei x1 uma raiz, x2 outra raiz. Usei essa biblioteca aqui de matemática para poder calcular a raiz quadrada de delta. Tá? Como eu usei essa biblioteca do mate, eu importei ela aqui, ó, lá no topo. Geralmente a gente quando vai importar, a gente coloca no topo do código, tá? Aí você pode estar pensando, Raoni, isso só funciona no computador? Não, eu testei também no celular. Então, para os que só estão usando pelo celular, podem testar aí que vai dar certo também. Beleza? Então eu vou colocar agora aqui para rodar para a gente ver funcionando, né? Olha aqui como ficou bonitinho, né? Com os tracinhos, como fica mais organizado, certo? Botei mais só para ficar estética. Eu vou colocar o mesmo exemplo que estava aí antes, que vocês já devem ter curiado, que foi um exemplo que eu vi na internet para testar, né? Então, eu tenho agora o valor de A, eu vou dizer que é 3, o valor de B eu vou dizer que é 0, e o valor de C é menos 27. Tá? Então, quando ele calcular, ele vai dizer o quê? As raízes obtidas são x1 e, né, no caso, o x2 vai ser menos 3. Tá? Vou fazer um outro exemplo, pegar o mesmo exemplo agora. Só que agora eu vou tirar o sinal do menos 27, vou colocar só 27. Ó. 3, 0, 27. Eu já sei como vai dar, porque eu já tinha testado. Como aqui dá 27, né, a equação não tem solução em números reais. Ou seja, ele disse que o delta daqui foi menor do que zero. E aí ele não deu solução. Tá? Então, por isso que o sinal, inclusive do A, B e C, vai ser importante colocar aqui também. Beleza?
Então temos aí a nossa equação de segundo grau funcionando, ou seja, vocês agora têm na mãos, literalmente em mãos, né, o poder de resolver qualquer equação de segundo grau, bastando saber quem é A, B e C, tá? Então, para os que conseguiram, confiram aí se está tudo certo. Para os que não conseguiram, tentem fazer e aí durante a semana vocês vão me mostrando e aí a gente vai resolvendo, que eu quero todo mundo aí craque em equação de segundo grau resolvida pelo nosso Python, beleza? Bom, galera, é isto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, chama! Valeu, galera!